A apresentação hoje vai ser sobre a projeção astral, certo? Que tem vários nomes, como a gente vai ver já já. E esse tema, ele é bem abrangente. E eu sei que tem várias pessoas que estão estudando aqui, que vão querer vorazmente participar da discussão, eu sei. E tem pessoas, se não todo mundo, né, que já passaram por alguma situação assim de viagem astral, algo assim parecido, ou então mesmo alguma coisa sobre sonho, né? A gente não vai falar sobre sonho hoje, mas a gente tem que pelo menos tangenciar em uma determinada hora aqui. Então é bem interessante não só eu ficar falando aqui, certo? Mas esse tema especificamente precisa da participação do pessoal, justamente por ser assim, não só um direito, mas um atributo, né, de todas as pessoas, principalmente aqui no Águas de Aruanda, né, a casa de Axé. A gente vê essa situação, se não cotidianamente, mas pelo menos bem frequentemente, né? Então vamos aqui participar, prestar atenção direitinho, que a gente vai pegar os detalhes e também o contexto no seu, não no todo, mas pelo menos com uma certa amplitude assim, porque pelo menos a gente delimita esse tema em relação a tantos outros que possam envolver mediunidade ou a atuação de participantes de uma casa espírita, de um corpo mediúnico, e também para quem está no processo de educação mediúnica e espiritual. Então, o nosso tema de hoje é a projeção astral. E primeiramente, nós trazemos um conceito que é bem simples, e ele é bem geral, que seria o quê? A projeção seria a capacidade que todo ser humano tem de quê? De projetar sua consciência para fora do corpo físico. Então, ela é basicamente isso. É um atributo, uma capacidade de todo ser humano de se projetar para fora do corpo físico. Então, se no momento de vigília a gente está atuando de certa forma consciente do que nós estamos fazendo, a projeção da consciência seria justamente a gente então sair com a nossa consciência desse momento aqui do nosso corpo físico. E para onde a gente vai, aí vai depender da sintonia dessa consciência que está à beira da projeção, certo? Então, ela não é uma coisa... A projeção da consciência, ela não quer dizer que ela seja benéfica ou que ela seja maléfica. Ela não tem atributo moral, né? Se todo ser humano é capaz de utilizá-la, então ele é que vai utilizar ela para o seu próprio interesse ou botar à disposição de todos, né? Também trabalhando na sua própria individualidade. Então é justamente e genericamente isso, a projeção de uma consciência para um determinado lugar ou não lugar, né? Ou a simples saída do seu corpo físico nesse estado de vigília, certo? E a gente vai ver mais também em relação a esse estado de vigília. Então, essa projeção, ela tem alguma relação com o fenômeno mediúnico em si? E aí a gente vai lá nas referências, né, históricas e de estudo da mediunidade, e a gente vai encontrar a origem, pelo menos das definições acerca da projeção, no sonambulismo. Não esse sonambulismo que a gente conhece, de a pessoa acordar e sair por aí que nem um zumbi dentro de casa, né? Tem alguma relação, certo? Mas é diferente o procedimento. Porque o que é o sonambulismo? O sonambulismo é o espírito de alguém ganhar determinada liberdade fora do corpo físico. E quando a gente está falando isso, não quer dizer que você vai lembrar de tudo aquilo, certo? Isso aí é outra questão. O sonambulismo é isso. É o espírito ganhar liberdade fora do corpo físico e que pode ou não
retornar ao seu próprio corpo, você no estado sonambúlico, um médium, vamos chegar na mediunidade, um médium no estado sonambúlico, ele ganha liberdade com a sua consciência fora do corpo e ao mesmo tempo pode dar alguma informação ou alguma mensagem através do seu próprio corpo físico. Aí a gente assemelha agora ao processo de incorporação, vamos dizer assim, vamos falar na incorporação. Como é que se dá a incorporação? O médium tem uma expansão do seu perispírito, do seu corpo espiritual, e naquele momento a sua energia natural, ela se sintoniza com alguma entidade que está se aproximando do seu campo. E ele vai transmitir a mensagem dessa entidade, né? Então, quem tem um guia preto velho, aí o preto velho chega e ele incorpora, justamente se manifestando pelo perispírito do médium, com os efeitos aqui na terceira dimensão do corpo físico do médium. Beleza. No sonambulismo não existe esse espírito, esse guia preto velho do exemplo. É o seu próprio espírito que está passando aquela mensagem. E o seu espírito passando essa mensagem, ele pode estar passando a informação vinda de um preto velho, por exemplo, mas não é o preto velho diretamente através desse canal. É ele próprio reproduzindo a mensagem, como se fosse um carteiro, né? Ele está pegando aquela carta e está lendo para todo mundo. E muitas vezes isso era comum, era bastante comum no século XIX, no começo do século XX. Hoje a gente vê com menos frequência, mas ainda assim a mediunidade do sonambulismo, ela ganha pouco destaque nos estudos da mediunidade. Mas quando a gente passa para a projeção astral, aí precisa envolver, porque a projeção astral é justamente um desdobramento desse sonambulismo, porque é o espírito do médium, a sua consciência que está saindo do seu corpo, ganhando liberdade, não necessariamente transmitindo mensagem por seu corpo físico, porque aí seria o primeiro exemplo que a gente deu. E tem um médium famoso, norte-americano, Edgar Cayce, que ele escrevia vários livros, dava várias mensagens através desse fenômeno do sonambulismo. Ele não recebia, não incorporava espírito nenhum, mas ele escrevia diversos tipos de obras sobre conteúdo moral, obras sobre extraterrestres, sobre o futuro do planeta Terra, algumas coisas do passado, escreveu bastante sobre a Atlântida. E se sabe que hoje ele atua nesse campo espiritual, no desenvolvimento, né, dos Estados Unidos e de suas relações com a Inglaterra, esse médium, Edgar Cayce. Ele era um exemplo de sonambulismo. E esse exemplo dele é tão interessante que, nesse domínio do espírito dele, quando ganhava liberdade fora do corpo, ele conseguia manipular energias do seu próprio corpo físico. Por exemplo, se ele tivesse sentindo algum tipo de fraqueza na região, esse é um exemplo que nas biografias dele conta, na região aqui do laríngeo, ele conseguia manipular a bioenergia, né, que envolve o corpo, para que essa região ela recebesse um maior estímulo e assim melhorasse bastante a garganta ou qualquer órgão ou tecido que fosse necessário reajustar ali naquele momento. E não só isso, mas também ele tinha um determinado animismo, mediunidade bastante interessante, como, por exemplo, ele não precisava ler um livro inteiro, né? Ele pegava o livro, colocava do lado da cabeceira de sua cama, dormia. Quando ele acordava, já sabia o conteúdo todo do livro, né? Isso seria bastante prático para a gente, se todo mundo conseguisse, mas e tudo isso é manifestado por causa do sonambulismo e principalmente da projeção astral nesse caso. Ele conseguia entrar em contato com a mensagem que estava ali manifestada ou materializada naquele livro e absorvia todo o seu conteúdo. Mas não tão longe assim, Chico Xavier tinha a mesma semelhança, né? Várias pessoas que conviviam ali com ele
relatavam que muitas vezes ele não precisava ler um livro para saber o que é que estava ali. Ele também não tinha muito tempo para estar lendo livro assim. Ele tinha sessão praticamente todo dia que varava a madrugada, né, de psicografia das cartas das mães, do trabalho que ele fazia. E inclusive recebia muitas cartas, e muitas vezes essas cartas que ele recebia das pessoas pedindo ajuda, pedindo algum amparo, qualquer coisa assim, ele bastava tocar nas cartas que ele já sabia o que a carta dizia e ia escrevendo a mensagem que a pessoa necessitava receber naquele momento. Então, é assim, é uma forma de mediunidade e animismo que é bastante para trabalho mediúnico espiritual, de pessoas realmente que praticamente superaram aspectos de sua vida pessoal e vivem para a coletividade. Que, como Emmanuel disse para Chico Xavier, né, que a vida dele tinha sido expropriada, que ele não tinha mais direito sobre as decisões da vida dele, pessoal, né, porque agora ele tinha que servir à espiritualidade. E isso não foi no começo não, foi depois de muito tempo já de mediunidade. Então, é um exercíciozinho, esse sonho e a projeção astral. Porque o que é que vocês entendem assim como sendo o sonho? Porque eu acho que cada um aqui já deve ter algum tipo de conceito sobre a projeção astral. Mas o sonho, vocês conseguem enxergar? É só para eu ter uma noção assim do que vocês estão pensando em relação ao sonho. Alguém se lembra? De visualização do recalque do inconsciente, né? Não, seria bem Freud, né? Mas o sonho, ele pode ser tudo isso, ele pode também não ser. Aí vai depender do espírito naquele momento. Vocês podem encontrar bastantes referências sobre o sonho, projeção astral. Tem um livro supostamente aleatórias, em relação à projeção astral. Então, quando uma pessoa chega e começa a se sentir bem excitado em relação a esse tema, projeção astral, viagem astral, meu Deus, era isso que eu queria, e a pessoa começa a se identificar com aquilo, não é o acaso, não é simplesmente porque eu achei bonitinho, eu quero sair viajando por aí. É claro que naquele momento de start você fica muito empolgado, né? Uma empolgação exagerada às vezes atrapalha, mas é dessa empolgação que ele consegue ir ganhando sintonia com essas equipes espirituais, porque aquela era É por isso que eu considero esse livro muito importante para quem está estudando sobre projeção astral, porque ele mostra diversos tipos de experiências. Tem outra experiência, última, antes de eu continuar aqui, em relação a um homem morava numa cidade interior, era bem simples ele, mas ele trabalhava no matadouro, e aí ele lidava direto com a morte lá dos bovinos, né? E aí ele começou a ter uma série de doenças, e a vida dele começava a sofrer vários bloqueios, a sua família enorme, aquelas famílias com muita gente numa casa pequena, e não só isso, ele tendo que trabalhar o dia todo, ainda estava cheio de doença, especificamente gota, sofria muito de gota, e aí essa equipe foi lá e começou a fazer vários tipos de operação no campo espiritual dele. E à medida que isso foi acontecendo, porque aquele senhor que estava trabalhando no matadouro era um médium projetor, mas ele não conseguia se projetar devido à frequência da energia que ele estava vivendo, né, naquela época. Aí o que foi que os espíritos disseram? Ele precisa passar para uma nova fase da vida dele. Aí terminou, ele perdeu o emprego, mas aí conseguiu em outro depois, justamente provocado pela equipe espiritual, para que ele saísse daquele nível de densidade e conseguisse
passar para uma nova etapa em outro lugar, onde a energia não fosse tão densa e que ele não tivesse mais necessidade. Então, naquele momento, o merecimento dele era para estar ali, mas chegou num determinado momento em que o espírito dele não tinha mais necessidade de passar por aquela experiência. Aí foi passando por outras fases, outras etapas, e conseguiu voltar com a equipe espiritual a outras fases de projeção e por aí vai. Por quê? O intuito dessa equipe espiritual, pelo menos do livro, não era simplesmente fazer fulaninho vai projetar hoje conscientemente, o outro também, mas é criar uma equipe de médiuns para fazer atendimentos em pessoas que estivessem doentes, que precisassem mudar de paradigmas e por aí vai, a exemplo desse próprio rapaz, o senhor do matador. Então, retornando, o sonho, você pode ter vários tipos de sonho, né? Como o Joyce falou, e Lara também, como um fruto do inconsciente, né? Mas também vários outros tipos, porque aí, além daquele sonho de diversas imagens oníricas, cheias de símbolos, que a gente corre para as interpretações para saber porque eu sonhei com meus dentes caindo da boca, ou então com fulaninha que eu vi grávida, e tudo isso aí, ou então aquela cobra que apareceu no sonho. Tudo isso representa imagens que podem vir simplesmente da nossa mente. Naquele momento de sono, o nosso espírito ganha liberdade. Isso aí é corriqueiro, acho que praticamente é mais de 70% das vezes, de todos os dias, né? Ganha uma determinada liberdade. Muitas vezes a gente está imerso em diversos tipos de pensamento e isso acaba reproduzindo. A gente acaba sonhando com um filme que a gente assistiu, com uma situação que a gente fica vendo no dia a dia. Muitas vezes a gente tem sonhos corriqueiros, assim, de coisas que estão bem lá incrustadas no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente simplesmente banda voou. E nessa banda voou, a gente fica sonhando com coisas que não tem nada a ver em relação à espiritualidade. Mas vocês vão encontrar muito por aí vários estudiosos dizendo que o sonho não representa a realidade, que o sonho não tem nada a ver, que você não tem que ver o sonho. E isso, estudiosos espiritualistas falando que não tem nada a ver. Só que mesmo que seja um sonho aparentemente sem sentido ou sem nenhum valor positivo para ninguém, nem para a pessoa que sonhou, ele está refletindo um momento de sua mente. Aquilo não apareceu do nada, nenhum sonho vem do nada, ele sempre traz alguma coisa. Se não é uma informação espiritual, é algo que você está remoendo ali. Então, o sonho premonitório, o que é que os espíritos eles falaram, pelo menos onde eu consultei, eles podem ser uma intuição de algo que seu espírito já sabe. O nosso espírito, ele já tem determinada consciência do que vai acontecer com ele durante a vida. Antes da gente reencarnar, a gente faz aqueles acordos, os pactos, e grandes momentos da nossa existência, nosso espírito tem conhecimento, certo? Então, um dos exemplos que os espíritos dão seria uma intuição de uma informação que o nosso espírito já tem. Então, para não dar exemplo com nada triste, eu sonhei que ganhei na Mega Sena, né? Aí o meu espírito, antes de reencarnar, já sabia que ia chegar em um determinado momento da minha vida e ia ganhar na Mega Sena. Aí você sonha e você tem aquela certeza, eu vou ganhar na Mega Sena. Então não foi algo que você criou ou uma esperança, é algo que seu espírito já sabe e você recebe intuitivamente aquela informação, né? Seus próprios espíritos já têm. Outra, do sonho premonitório, seria um fenômeno mediúnico. É diferente da intuição, que é uma informação do seu próprio espírito. Mas na mediunidade, como a gente falou antes, o perispírito se expande e a gente adquire uma maior liberdade, não somente para a projeção, mas também para a visão, audição e para conhecimento de determinados fenômenos. Então, quanto mais desprendido da matéria estiver aquele espírito,
mas ele consegue ver nitidamente determinados fenômenos que possam ocorrer. Vai ter um alagamento em determinado lugar. Quantas pessoas sonharam com tsunamis antes de eles acontecerem, né? Eu conheci uma cidadã que sonhou com um atentado em Londres, e ela não tem nada a ver, nunca nem teve lá, gostava bastante do lugar, mas bem antes disso, meses, ela já tinha sonhado que ia ter um atentado em Londres, numa época que teve, acho que foi há uns 4, 5 anos, e que foi bem detalhado como aconteceu no sonho, como ocorreu. Porque isso não foi alguma informação que ela já tinha, isso foi algo que foi passado pela mediunidade dela através da comunicação espiritual. A gente vem lembrando, quando acorda, de quando a gente estava dormindo, são sonhos. Aí a gente vai criar diferenciação agora na projeção astral, mas também é uma diferenciação técnica, porque qualquer um pode considerar uma projeção astral como um sonho, só que você tem liberdade sobre o que você está fazendo ali. O espírito que te passou a mensagem, ou você pode ter alguma mensagem também no seu inconsciente, né, que se revele, vai depender muito do contexto. É por isso que o sonho é muito abrangente, vai depender de vários fatores. E o que é interessante é o grau de liberdade, que isso aqui a gente precisa entender para a projeção astral. O grau de liberdade do espírito na hora do sono. Às vezes o nosso espírito, ele não consegue projetar toda a sua consciência para fora do corpo físico. Então fica parcialmente projetado, uma parte do espírito para fora e o nosso corpo físico ali. É como se... Tem imagens lá, mas não quero adiantar agora não, depois eu mostro. Então, é como se você estivesse deitado e só a parte do tronco aqui para fora, ou então só os braços para fora, ou as pernas. Aí vai depender muito da sua energia, da vibração do momento. E muitas vezes, nesse caso, você não tem uma projeção, você provavelmente vai sonhar, se sonhar com alguma coisa. E geralmente esse sonho não vai ser uma vivência que você teve no mundo espiritual, vai ser algum espírito que entrou em conexão com você no momento e deixou algum tipo de mensagem, se tiver conexão com algum espírito. Porque geralmente nesses casos de sem ter o desacoplamento, você vai sonhar com coisas de sua mente mesmo, quando sonha, né? Muitas vezes não sonha, muitas vezes a gente dorme, o nosso espírito fica ali caminhando pelo quarto, entendeu? Aí a gente fica por ali, vai para a sala, aí acha que está precisando beber água, aí acha que vai beber água, às vezes até vê televisão se tiver alguém vendo, mas isso sem se lembrar, viu? Isso é coisas do nosso espírito, são coisas do nosso espírito que vai ficar fazendo a depender do nosso estado de consciência naquele momento. Então, às vezes a gente pode estar em Júpiter, mas outras vezes a gente não sai do quarto. Aí vai depender do nosso estado, né? Do nosso estado realmente naquele momento. E que isso é fundamental para a projeção astral, porque na projeção astral o seu espírito ele sai completamente do seu corpo físico. Vista dos médicos, né? Os médicos dizem que é uma absoluta falta de ar. Então as pessoas que têm apneia do sono, eles passam por isso. Aí falta ar e você acorda bruscamente e acha que está caindo. Aí no campo espiritual, os estudiosos falam que pode ser em relação à diferença energética de onde você estava para agora, e você teve que retornar bruscamente de onde você estava, e não foi algo assim simples, aquela tranquilidade, um retorno gradual, mas como você retornou bruscamente, você sente como se estivesse caindo, porque você estava mais sutil e agora você volta para ficar bem mais denso, né? Então podia ser isso. Tem outros fatores também que a gente vai falar quando chegar em relação aos sintomas da projeção astral. Em relação ao sonho lúcido, isso aí é bastante interessante também e tem uma linha tênue com a projeção astral, porque muitos acham que a projeção astral é igual ao sonho lúcido, e tem outros também que acham que são coisas diferentes, que o sonho lúcido é um sonho e não é fenômeno da projeção astral. E o que seria o sonho lúcido? Você está sonhando e você tem ciência que você está ali no sonho, sonhando.
aí você adquire um certo grau de consciência. Muitas vezes você está lá no sonho, aí se depara que estou no meio do sonho e continua no meio do sonho do jeito que estava, entendeu? Não muda nada, as sequências dos fatos continuam a passar, você não tem uma liberdade, até tem, mas você não faz, você continua seguindo o fluxo do sonho, mesmo sabendo que está sonhando. E tem o sonho lúcido também, que você se dá conta de que está sonhando e começa, não, agora eu vou para a direita, não vou para a esquerda. Agora, ao invés de viajar, sei lá, para São Paulo, eu vou para o Rio, vou para a praia, entendeu? Tem esse tipo de sonho lúcido. Você começa a controlar o que está fazendo, que aí já seria bem mais parecido com o que ocorre na projeção astral. Só que ainda existem algumas diferençazinhas. Só você está ganhando ainda um nível a mais de consciência. Você está passando de uma dimensão para outra ainda mais sutil. Se, por exemplo, estivesse passando da quarta para a quinta dimensão, ou uma faixa acima. Então você está ganhando um nível a mais de consciência. Você podia estar num sonho lúcido e passar a ter maior consciência ainda projetando. Isso pode acontecer. Geralmente quando você sonha voando, você sonha que está num estado de paz, de felicidade muito grande, isso geralmente é sonho lúcido. E nos sonhos a memória vem, entendeu? É muito mais fácil lembrar de um sonho do que de uma projeção astral. Então, muitas vezes quando a gente lembra, meu Deus, que foi um sonho real, parecia que estava acontecendo mesmo tudo, geralmente é um sonho lúcido. Mas a diferença é bem tênue para a projeção astral. A única diferença é o grau de consciência, porque na projeção astral é como se você estivesse aqui agora, entendeu? E ainda com alguns fatores que podem acontecer, como você está muito consciente. Às vezes a consciência do médium, quando está projetado, é tão grande que muitas vezes ele não precisa nem olhar para trás para saber o que está atrás dele. Ele tem uma visão panorâmica de tudo na projeção astral. E pode ter uma projeção astral super consciente, que é quando, além de você ter esses fatores assim, uma determinada clarividência, uma clareaudiência na projeção, você pode estar se sentindo um só com tudo aquilo ali que você está vivenciando. Então, não é simplesmente fatores mediúnicos que aparecem no sonho, na projeção, mas é um grau de unicidade com todo aquele sistema. Então, você sabe por que está ali, você sabe o que é que foi fazer ali, você sabe quem te levou, sabe quem está com você, porque sempre está acompanhado. Então você sabe quem está, não é que você esteja vendo quem está ali, mas você sabe, você já tem aquela informação, você já tem informação do que é para fazer. Muitas vezes você não se vê nem com sua própria imagem, você está vendo outra imagem que é você, mas não é esse seu aspecto físico atualmente. Então você está no estado de superconsciência, numa projeção astral, matéria um pouco mais sutil do que a nossa, mas ainda numa faixa que não é tão sutil quanto a espiritual. Aí muitas vezes uma câmera pega a foto, né? O flash capta aquele espírito que está ali, que pode ser tanto encarnado quanto desencarnado. E nesse caso tem uma bilocação também, que pode ser captada por essas câmeras materiais, né? Aí o que é interessante também, isso é a projeção astral. Geralmente na bilocação tem a projeção astral e tem algum grau não, e precisa de consciência do médium. Um espírito bem atrasado, um espírito bem agressivo, ele não consegue bilocar. Ele está preso, centrado onde ele está naquele momento. Ele não consegue ter grau de liberdade. Então é por isso que quanto mais não é superior, mas quanto mais desprendido mesmo da matéria o espírito, mais facilidade ele tem em projetar. O que não quer dizer também que só os Mahatmas consigam projetar, certo? Até como a gente viu no conceito, é um atributo de todos os seres humanos. Mas quanto mais desprendido, maior o grau de deslocamento espiritual. E o que é interessante também é em relação à distância. E muitos nos falam que não existe distância no mundo espiritual, não sei o que, mas tem. E isso a gente vai ver quando chegar no cordão de prata, né? Vai chegar já já.
ficou faltando alguma coisa do sonho lúcido, mas a gente vai falando mais com o passar. Pronto. Aí existem outros nomes que você pode encontrar na literatura, que também quer dizer a mesma coisa que projeção astral, que é viagem astral, experiência fora do corpo, que vocês vão encontrar também, projeção da consciência, que é a conscienciologia, trabalha com essa parte, essa nomenclatura, emancipação da alma, desdobramento ou desprendimento espiritual, que é como o espiritismo chama, principalmente desdobramento, né? É o que eles mais falam. Projeção do corpo psíquico emocional é Rosa Cruz. Isso aqui é esoterismo. Esoterismo também é mais teosofia. Aqui a parapsicologia, arrebatamento está na Bíblia. Você vai ver vários apóstolos ou evangelicistas, né, falavam em arrebatamento. Você vê logo arrebatamento no livro da Revelação, né? No último lá que João foi arrebatado e encontrava com Jesus e os outros lá, né, que editaram a obra aí. E entre outros nomes, tem vários para aí. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, que é esse grau de consciência do espírito fora do corpo. Pronto. Aí só alguns tracejos, né? Antes da gente voltar a falar de novo, que é sobre o corpo astral, que é um veículo constituído de matéria astral, mais sutil que o físico, e nele tem sua vivenda, os sentimentos e as emoções. Ou seja, os sentimentos e as emoções nossas, elas são efeitos que estão lá grudadinhos no nosso corpo astral. Ou seja, é matéria, tá? Isso aqui é importante, é matéria astral, é outra dimensão, e como sendo interdimensional, também é matéria, só que não é a matéria como a gente conhece aqui, é como os espíritos chamam de quintessenciada, né? Ela é mais sutil, é mais diáfano, mas ainda é matéria. É normalmente invisível e intangível ao olhar, e toques físicos. Aí depois eu tenho umas fotos de um livro bem interessante que é Materializações Luminosas. Não sei se alguém aqui já viu, já leu. Eu cresci com esses livros lá em casa, né? E tem foto de espírito materializado. Aí o pessoal tinha medo, ninguém gostava de ver. Mas é besteira, depois vocês vão ver aqui. Besteira, não precisa ficar com medo. Mas o fenômeno é bem interessante. Esse fenômeno da materialização é tão importante. Ele precisa de um médio desdobrado, certo? Se não tiver um médio desdobrado, é dificílimo materializar algum espírito ou basicamente qualquer coisa. Aí um médio desdobra numa salinha separada, vamos dizer, a gente reduz para 10 pessoas, porque numa quantidade de pessoas dessa aqui não dá para fazer. São muitas mentes pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e o ambiente para preparar uma reunião de materialização, ou eles chamam hoje de ectoplasmia, é bem delicado. É uma preparação espiritual de mais de 24 horas, e a sala tem que estar fechada, ninguém pode estar ali, ninguém pode estar entrando e saindo. Por quê? Porque a energia é como se precisasse estar hermeticamente lacrado, né? Como a gente conhece aqui. Então qualquer energia penetrando ali já pode influenciar negativamente o ambiente, e você não consegue ter a materialização. Depois a gente vai passar essas imagens aqui. Materializações luminosas. Simplesmente esse corpo com as energias emocionais com as quais se afina. É por isso que a gente fala em estado, né? Determinado estado da nossa consciência hoje, e não consegue fazer mais do que sair do nosso quarto quando a gente vai dormir. E outros dias a gente está em Vênus, né? Passeando lá no efeito estufa. E interessante também é que não é uma questão simplesmente de hoje eu estou mais evoluído do que era ontem, porque amanhã você pode estar ainda pior do que é hoje. Então não é uma escada assim que você vai subindo em linha reta, mas tem as espirais, né? Você está melhor em outros sentidos, mas tem alguns ainda que você não consegue. Então quando a gente consegue superar alguns
alguns traumas, algumas coisas aparecem novos, né? Porque tem que ser assim, porque se não for, né? As emoções mal resolvidas provocam doenças psicossomáticas, uma vez que agem diretamente no sistema imunológico, nos tornando suscetíveis a qualquer tipo de influência nociva. Psicossomática é o corpo espiritual, mas só que já somatizando o corpo físico, né? Aí o corpo espiritual também, esse corpo astral também pode ser chamado de psicossoma, porque seria realmente o corpo do espírito, né? Traduzindo assim, eu gosto de ficar bonito, que é um termo mais ligado à medicina, né? Psicossomática. Aí quem usava muito esse termo, né, era André Luiz, nas obras de Chico Xavier. Ele trouxe, não que não existisse antes, mas com ele a divulgação do nome ficou bem maior, psicossoma. Pronto. Outra questão importante aqui é justamente isso: as doenças que agem diretamente no sistema imunológico, tornando suscetíveis a qualquer tipo de influência nociva. Muitas vezes, raivas, cóleras, rancores, tudo isso, os espíritos falam que atinge nosso fígado. Muito tempo com aquele tipo de sentimento, a gente pode desenvolver doenças no fígado. Então, muitas vezes, a gente atribui isso a características hereditárias, né, genéticas, mas que logicamente existe a predisposição genética, mas que precisa também, que é um efeito natural do nosso corpo espiritual. Então, se existe uma predisposição genética, é porque o nosso corpo, o nosso psicossoma já traz tatuado naquilo antes de chegar no nosso corpo físico, certo? Aí muitas vezes a gente fica com tanta raiva que tem placas pelo corpo. Isso tudo é influência do nosso estado naquele momento, né? E que aos poucos a gente vai filtrando. E quem sofre com esse bombardeio direto é o nosso duplo etérico. Fica ali se desgastando nessa troca de energia, nessa amplitude de troca energética, né? A experiência fora do corpo é possível na projeção da consciência, sendo também possível acessar conhecimentos, se conectar ou conhecer o mundo espiritual. O espírito, quando ele está fora do corpo físico, né, nesse maior desprendimento, ele não só sabe o que fazer naquele momento, quem foi que ele levou ali e tudo mais, como a gente disse antes, mas ele também está trazendo os conhecimentos que ele tinha de outras encarnações, inclusive desses períodos sem ser das encarnações. Então, você já sabe o que vai fazer ali, já fez aquilo milhares de vezes como espírito, e lá no passado também. Então, muitas vezes a pessoa não precisa nem ter conhecimento assim de estudo, para citar algum exemplo, sem fazer apologia ao não estudo, mas isso porque aquele espírito já passou por diversas oportunidades de adquirir conhecimento e não perdeu a oportunidade e adquiriu, né? Então ele acaba, nesse desprendimento dele, não é relembrando, mas é simplesmente acessando aquilo que já está nele. Então são nesses acessos que, quando você está lá desprendido, muitas vezes facilita ainda mais sua vida aqui na terceira dimensão. Porque, que foi isso, né? É o casamento. João Gabriel já salvou. Vamos voltar aqui. Então, nesses níveis de desprendimento espiritual, você acessando mais vezes, adquirindo mais experiências nessas projeções astrais e nesses tipos de acesso, você traz isso para a sua vida aqui na vigília, né, física, porque muitas vezes vem na forma de intuição e de conhecimentos e até mesmo de facilidade de raciocínio que você nem achava que pudesse acontecer, mas quando você já vê, é algo que veio simples e tranquilamente. Muitas vezes a pessoa tem um problema de falar em público, eu tenho medo de falar em público, não consigo, mas é uma pessoa que em outras encarnações ele, como é que eu posso dizer, influenciou tanta gente negativamente, falando para dezenas, centenas de milhares de pessoas, criou, quando chegou no mundo espiritual, que tinha lá o peso da culpa dele, do remorso. Muitas vezes um tirano que levou muitas
e fez muitas famílias perderem vários entes queridos, porque fez com que eles vivessem guerreando, né? E para isso ele tinha aquele carisma, aquele poder de persuasão, e falava para todo mundo, conseguia falar com todos sem problema, conseguindo convencer todo mundo a participar das guerras que ele patrocinava. Aí cria esse bloqueio, reencarna, cria o bloqueio, quer dizer, vem com bloqueio, porque não conseguia, no seu remorso, se enxergar. Aí, de uma hora para outra, depois de umas experiências somáticas, né? Depois de umas constelações, alguns teta healings e umas barras de Axis, né? Consegue falar em público como se fosse um grande palestrante que já nasceu falando para todo mundo, entendeu? Isso foi o quê? Foi um conhecimento que ele já tinha esse poder de persuasão. Ele simplesmente criou um bloqueio, não porque era um karma dele não poder falar, porque senão a gente vai entrar no karma, né? Ai, meu karma, eu não consigo. Não, ele criou o bloqueio, a gente cria o bloqueio. Aí foi também bem melhor para ele experimentar esse tipo de bloqueio do que ter vindo ou ter somatizado, né, algum tipo de deficiência no campo da fala que não permitisse que ele pudesse falar assim. Então, muitas vezes, o espírito cria essas distrações, vamos dizer assim, mas que esses desbloqueios que ocorreram fez com que ele crescesse bastante em relação a si próprio, né? Então, não são bloqueios. Muitas vezes a pessoa tem aquela gago, né? A gagueira, muitas vezes tem a ver com isso também. Eu não sei o termo científico em relação à gagueira, por isso que eu estou falando assim, viu? E por aí vai, tantos outros exemplos que podem acontecer, certo? Em relação a isso, e que a projeção astral, ela consegue fazer com que esses desbloqueios ocorram de forma mais otimizada. Pronto, aí a gente chega no cordão de prata. O cordão de prata, pra gente ver rapidinho, ele é extremamente sutil, dificilmente é observável pelo próprio projetor. O médium está se projetando, é difícil ele enxergar seu próprio cordão de prata ou de outros espíritos que estejam projetando também que ele se encontre. E o cordão de prata, na realidade, não é um fio, assim, é como se fosse uma corda, aquela corda bem trabalhada, que é uma série de filamentos que se distendem e se unem, formando um feixe de energia que liga dois corpos, que no caso do nosso exemplo aqui é o corpo físico e o corpo espiritual. E geralmente esse cordão de prata, ele vem dos nossos 5 principais flexos, né? Mas basicamente aqui do umbilical até o coronário. Não precisa ser os 7, mas eles falam mais que vem do coronário, do frontal, do solar, que é importante, umbilical, e também pode ter o laríngeo ou do umbilical. Porque para projetar tem essa questão do desprendimento, o básico já seria uma energia mais telúrica, né? Então mais próxima da Terra. Aí o laríngeo ou o cardíaco, né? Mas a gente tem ligação em todas as células do nosso corpo para a formação do corpo espiritual, né? Aí é por isso que os médiuns veem mais esse cordão de prata, e que já é ainda difícil de ver. Precisa de uma maior concentração no momento, e tem várias questões pessoais do espírito que está se deparando com a energia também. Inclusive o cordão de prata tem, eu não estou lembrado do livro se é Os Mensageiros ou Mensageiros da Luz, que fala que tem 2 espíritos conversando em uma determinada colônia espiritual, e daqui a pouco eles começam a enxergar 2 pessoas, 2 espíritos. Nosso lar. Em nosso lar? Nosso lar. Com mensageiros da luz. Nosso lar também tem, só na colônia, e surgem os espíritos projetados. Que cheio dos filamentos. Os filamentos, Então,
Aí, desses filamentos, eles se perguntam, né? Mas o que são esses filamentos que a gente está enxergando, né? O que são essas coisas? Aí outro vem e explica, né? Eu esqueci também o nome do condutor ali agora, que seriam espíritos que estavam experienciando a carne ainda, mas que se eles estavam naquela região, é porque eles já tinham galgado diversas obras espirituais, né? Sua vida, sua existência espiritual já estava bem desprendida da matéria, que é bastante interessante, porque eles não falam em cordão ou um cordão, eles falam em vários filamentos, né? Também. Mas para aqui, para a projeção astral, é comum ver o cordão de prata.